Ele disse que eu era só um contrato. Ele repetiu friamente que eu não passava de um contrato, uma assinatura em papel caro. Então, por que seus olhos me seguiam pelo salão? Por que seus dedos demoravam nos meus quando me entregavam uma taça? E por que, meu Deus, eu começava a desejar que aquele contrato nunca terminasse? Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Cecília Vidal respirou fundo antes de passar pela porta giratória do imponente arranha-céu de vidro. O vento frio de junho bagunçou seus cabelos castanhos, cuidadosamente arrumados para esta entrevista. As mãos tremiam levemente e ela as escondeu nos bolsos do único blazer formal que possuía. Agora, aos 25 anos, seus sonhos haviam sido reduzidos a uma única meta: conseguir dinheiro suficiente para o tratamento da mãe. O diagnóstico de câncer há 3 meses havia devastado suas economias e seus planos. As despesas médicas cresciam como uma avalanche implacável. Senhorita Vidal, a recepcionista de batom vermelho chamou. 42º andar. O Sr. Mendes já está aguardando. O elevador panorâmico subia silenciosamente, revelando a cidade que ficava cada vez menor sob seus pés. Cecília tentava ignorar o frio na barriga. A entrevista para a assistente executiva do CEO da Mendes Enterprises não era exatamente o que desejava, mas o salário anunciado resolveria seus problemas mais urgentes. Quando as portas se abriram, uma secretária de meia-idade a avaliou com um olhar crítico antes de guiá-la até 2 portas maciças de madeira escura. Ao entrar, Cecília encontrou não um escritório convencional, mas um espaço que mais parecia um apartamento de luxo. À direita, uma mesa imponente de mármore e vidro. À esquerda, uma área de estar com sofás de couro. De costas para a porta, um homem observava a vista. Quando se virou, Cecília sentiu o ar escapar de seus pulmões. Alexandre Mendes, 36 anos, tinha os traços de alguém acostumado a comandar. Olhos cinzentos, penetrantes, maxilar definido, cabelos negros cortados com precisão militar. Senhorita Vidal. Sua voz era profunda, controlada. Senhor Mendes. Cecília estendeu a mão, tentando controlar o tremor. Ele a ignorou, voltando para sua mesa e indicando uma cadeira. Seu currículo é decepcionante. A sinceridade brutal a pegou de surpresa. Se é assim, por que estou aqui? Um quase sorriso surgiu e desapareceu rapidamente. Direto ao ponto. Isso é refrescante. Ele deslizou uma pasta fechada sobre a mesa. Não estou procurando uma assistente executiva. Cecília sentiu o estômago afundar. Então por que preciso de uma noiva? A palavra pairou no ar como uma bolha prestes a estourar. Perdão? Uma noiva, senhorita Vidal. Temporária, é claro. Ele se recostou na cadeira, observando-a com interesse clínico. Um contrato de 3 meses, com possibilidade de extensão. Ela olhou em volta, procurando câmeras. Não estou entendendo. Alexandre suspirou, como se explicar fosse tedioso. Minha empresa enfrenta uma fusão delicada com investidores conservadores do Oriente Médio. Eles valorizam estabilidade familiar. Minha reputação pessoal tem sido um obstáculo. Fez uma pausa. Preciso apresentar uma imagem mais confiável. Uma noiva adequada resolveria esse problema. E por que eu? Discrição, sem conexões com a imprensa ou círculos sociais relevantes. Sem histórico digital comprometedor, situação financeira desesperadora. Ele a observou, notando seu desconforto. Sim, sei sobre sua mãe. O tratamento em Barretos é caro. Cecília sentiu como se tivesse levado um soco. Como você... tenho recursos, senhorita Vidal. Alexandre abriu a pasta à sua frente. Este contrato oferece R$500 mil pelo período. Mais bônus por eventos especiais. O suficiente para o tratamento completo, com sobra. O valor fez seus ouvidos zunirem. Isso é... Ela respirou fundo. Isso é loucura. E ilegal. É um acordo comercial como qualquer outro. Ele empurrou o contrato em sua direção.
A cláusula 7 especifica: sem contato físico além do necessário para manter as aparências. A cláusula 9 garante confidencialidade perpétua. E se eu recusar? Alexandre fechou a pasta calmamente. Então a próxima candidata entrará em 10 minutos. Algo naquela indiferença a irritou profundamente. Cecília levantou-se e caminhou até a porta. Tenho pena da próxima candidata, Sr. Mendes. Seu turno no restaurante começa às 18 horas, não é? A voz dele a alcançou quando sua mão tocou a maçaneta. Último aviso de despejo há 2 semanas. Consulta da sua mãe, remarcada por falta de pagamento. Ela parou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Está me chantageando? Estou oferecendo uma solução. Ele se aproximou. 3 meses, senhorita Vidal. Depois, cada um segue seu caminho, sem vínculos, sem complicações. Seus olhos se encontraram. Havia algo magnético naquele olhar cinzento. Somente eventos públicos? E algumas refeições privadas com parceiros de negócios. Precisamos parecer um casal convincente. Cecília engoliu o nó na garganta, pensando na mãe, na dor que via em seu rosto a cada noite. Preciso de um dia para pensar. Tenho 1 hora. Alexandre voltou à sua mesa. Volte com sua resposta ou entenderei que recusou. 59 minutos depois, ela bateu novamente na porta do escritório. Aceito, com uma condição. Quero metade adiantado para iniciar o tratamento da minha mãe. Ele estendeu uma caneta de metal frio. Bem-vinda à família Mendes, querida. A ironia na última palavra não passou despercebida. Cecília pegou a caneta, seus dedos roçando os dele por um breve momento, enviando uma corrente inexplicável por seu braço. Naquele momento, ela não sabia que acabara de assinar muito mais que um contrato. Ato 2. Primeira conexão. O vestido ficou perfeito, senhorita. Perdão, senhora Mendes. A estilista sorriu, ajustando o tecido azul marinho, que caía como água sobre o corpo de Cecília. Fazia apenas 5 dias desde a assinatura do contrato, e sua vida tinha virado completamente. Do pequeno apartamento no subúrbio, fora transferida para uma suíte no mesmo andar do apartamento de Alexandre. Seu guarda-roupa fora substituído por peças de grife. Sua mãe agora recebia tratamento na melhor ala particular do hospital. Está desconfortável. Alexandre entrou no closet sem aviso, analisando-a criticamente. É só um vestido. Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente à presença dele. Não é o vestido. Seus olhos cinzentos encontraram os dela pelo reflexo. É tudo isso. Precisa parecer natural esta noite. Ele estava impecável em seu smoking. A gravata borboleta ainda desfeita ao redor do colarinho. Aproximou-se, ficando atrás dela. Seus ombros estão tensos. Alexandre colocou as mãos sobre os ombros dela, fazendo-a prender a respiração. Uma noiva apaixonada não ficaria rígida na presença do noivo. O toque dele era firme, mas gentil. A estilista sorriu e discretamente saiu da sala. Cláusula 7. Cecília murmurou, encontrando o olhar dele no espelho. Sem contato físico além do necessário. Um meio sorriso apareceu no rosto de Alexandre. Isto é necessário. Precisa relaxar para a performance de logo mais. Cecília fechou os olhos por um instante, sentindo o calor das mãos dele através do tecido fino. Seria mais fácil se ele fosse apenas o homem frio do escritório, mas nos últimos dias tinha vislumbrado outros lados dele. Por que eu? Ela perguntou subitamente. A verdade. As mãos dele pararam por um instante, depois retomaram o movimento. Você tem olhos honestos, ele disse simplesmente. Quando mente, seu rosto entrega. É uma péssima mentirosa, o que a torna perfeita para mentir para mim. Isso não faz sentido. Faz. Alexandre se afastou, começando a arrumar a gravata. E se conseguir me convencer, convencerá qualquer um. Além disso, você tem um motivo real para o acordo. Desespero é um excelente motivador para a discrição. O comentário a feriu, lembrando-a da realidade de sua posição. Sei meu lugar, Sr. Mendes. Ela endireitou a postura, o orgulho voltando. Não se preocupe. Algo no tom dela pareceu capturar a atenção dele. Não quis ofendê-la.
Um silêncio estranho se instalou entre eles, quebrado pelo toque do celular dela. Era o hospital. Cecília atendeu rapidamente, seu rosto empalidecendo enquanto ouvia. Sim, entendo. Estarei lá amanhã cedo. Problema? Alexandre perguntou, finalizando o nó da gravata. Nada relevante para o contrato. Ele a observou por um momento. O evento começa em 2 horas. O que aconteceu? Minha mãe... Cecília respirou fundo. Teve uma reação à quimioterapia. Quer ir vê-la agora? A pergunta a surpreendeu. O evento é importante para a fusão. Ela se virou, evitando o olhar dele. Estarei pronta. Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou um casaco. Vamos. Para o evento? Para o hospital. O trajeto no Porsche preto foi feito em silêncio. No hospital, Alexandre desceu com ela e a acompanhou pelos corredores. Quando chegaram ao quarto, sua mãe estava acordada, parecendo frágil contra os travesseiros brancos. Mãe, este é... Cecília hesitou. Alexandre Mendes. Ele completou, aproximando-se da cama com naturalidade. Sou o noivo da sua filha. Cecília congelou. O acordo era manter a farsa apenas em público, não envolver sua mãe. Noivo? Teresa Vidal piscou, confusa. Ceci, você nunca mencionou... Foi tudo muito rápido. Alexandre sorriu, pegando a mão da senhora com gentileza. Sua filha é extraordinária. Estou tendo o privilégio de descobrir isso todos os dias. Havia uma suavidade em sua voz que Cecília nunca tinha ouvido antes. Ele conversou com Teresa por quase meia hora, contando pequenas histórias sobre Cecília nos últimos meses juntos. Todas inventadas, mas com detalhes tão convincentes que até ela quase acreditou. Quando saíram do hospital, Cecília estava sem palavras. Por que fez isso? Ela finalmente perguntou quando entraram no carro. Sua mãe estava preocupada com você. Alexandre deu partida. Agora não está. Mas envolvê-la na mentira não era parte do contrato. Posso arranjar um aditivo, se preferir. Havia um tom estranho em sua voz. Ou podemos chamar de um favor pessoal. Por quê? Ele a olhou brevemente. Talvez eu não seja completamente desprovido de coração, apesar dos rumores. O silêncio voltou, mas diferente do anterior. Quando chegaram ao apartamento, Cecília o parou antes que entrassem. Obrigada, ela disse simplesmente. Por mentir tão bem. Alexandre a estudou por um momento, seus olhos cinzentos insondáveis. Não menti sobre tudo. Ele não elaborou e ela não perguntou. Mas algo havia mudado entre eles. Uma primeira fissura no muro de formalidade que haviam construído. Naquela noite, enquanto posavam para fotógrafos no tapete vermelho, o braço de Alexandre segurando sua cintura já não parecia tão estranho. E quando ele sussurrou em seu ouvido instruções sobre quem era quem no evento, o arrepio que percorreu sua espinha não era apenas de nervosismo. A mão dele encontrou a dela durante um brinde, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Por um momento, Cecília esqueceu que estavam apenas atuando. E pela forma como os olhos dele demoraram nos seus quando disse "a minha adorável noiva", ela suspeitou que talvez Alexandre também tivesse esquecido. Ato 3. Aproximação e conflito. Não posso acreditar que você disse aquilo, Cecília exclamou, entrando no elevador privativo após o terceiro evento social da semana. Ele sorriu, aquele sorriso raro que ela começara a notar aparecer com mais frequência. O rosto dele, quando mencionei que você corrigiu os cálculos financeiros, não teve preço. Eu deveria ficar quieta e apenas sorrir. Era o combinado. Ela tentou parecer repreensiva, mas não conseguiu conter um sorriso. Nas últimas 2 semanas, o acordo entre eles havia evoluído de forma inesperada. Cecília não era mais apenas uma acompanhante silenciosa. Alexandre começara a pedir sua opinião sobre documentos, incluí-la em conversas de negócios, valorizando sua perspectiva. O elevador chegou ao andar deles com um suave tilintar. Apesar de ter seu próprio apartamento no mesmo andar, Cecília passava mais tempo no de Alexandre. Inicialmente para repassar eventos e estratégias, depois simplesmente porque se tornara um hábito.
Quer um drink? Alexandre perguntou, afrouxando a gravata. Um vinho seria bom. Ele serviu uma taça de tinto para ela e um uísque para si mesmo, juntando-se a ela junto às janelas panorâmicas. A fusão está quase garantida, Alexandre comentou. Os investidores estão satisfeitos com a estabilidade da empresa, graças a você. Cecília sentiu um aperto estranho no peito. A menção ao propósito original do contrato era um lembrete incômodo de que tudo tinha prazo para acabar. E o que acontece depois? Ela perguntou, olhando para o líquido rubi em sua taça. Quando o contrato terminar, Alexandre a observou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Por que a pergunta? Curiosidade. Ela deu de ombros. Um rompimento de noivado não prejudicaria a imagem que construímos? Já pensei nisso. Ele tomou um gole de uísque. Um afastamento gradual, alguns eventos separados, rumores de desentendimentos. Depois, um anúncio discreto de separação amigável. A frieza com que ele descrevia o fim fez algo se contrair dentro dela. Muito bem planejado, como sempre. Alexandre percebeu a mudança em seu humor, inclinando-se para estudá-la melhor. Algo está incomodando você. Antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Alexandre checou a tela e seu rosto endureceu. Preciso atender. Ele se afastou, falando em voz baixa. Cecília não conseguia ouvir a conversa completa. Apenas fragmentos. Já disse que não. Isso está encerrado, Helena. Não vou reconsiderar. O nome feminino capturou a atenção de Cecília. Quando ele desligou, seu rosto estava tenso, uma veia pulsando na têmpora. Problemas? Ela perguntou, tentando parecer desinteressada. Nada importante. Nada importante tem nome agora. Helena? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Alexandre a encarou, surpreso pela audácia. Está monitorando minhas ligações, senhorita Vidal? O uso formal de seu sobrenome era um recuo, uma reinstalação da distância profissional. Não. Ela colocou a taça sobre a mesa com mais força que o necessário. Só achei estranho nunca ter ouvido sobre ela, considerando que supostamente sei tudo sobre sua vida. Alexandre se aproximou lentamente, como um predador calculando seu movimento. Helena Moretti, minha ex-noiva, ele disse friamente. Satisfeita? Ex-noiva? Cecília sentiu um calafrio. Real ou contratada? Algo perigoso lampejou nos olhos dele. Real. Muito real. A única diferença é que ela não precisava de $500 mil para aceitar o anel. O comentário a atingiu como um tapa. Cecília sentiu o rosto queimar de humilhação. Entendo. Ela recuou, erguendo o queixo. Obrigada pelo lembrete do meu lugar nessa... arranjo. Virou-se para sair, mas ele segurou seu braço. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer, Sr. Mendes. Ela puxou o braço, libertando-se. E está tudo bem. Tenho consciência do que sou para você. Um contrato. Uma solução temporária. Alexandre passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Você não entende. O que não entendo? Que existe uma mulher real em seu passado? Que eu sou apenas uma substituta conveniente? Helena não é quem você está imaginando. Não preciso imaginar nada. Cecília caminhou até a porta. Nossa relação é profissional. Sua vida pessoal não me diz respeito. Ela esperava que ele a detivesse novamente, que explicasse, mas Alexandre apenas a observou. Boa noite, senhorita Vidal. Aquela noite Cecília não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, imaginando quem seria Helena, como teria sido o relacionamento deles, por que terminara. Pela manhã, uma surpresa a aguardava. Um motorista veio buscá-la, não para o escritório, mas para o heliponto. O Sr. Mendes solicitou sua presença no retiro da empresa. O motorista informou. Na mansão da Serra. O helicóptero sobrevoou a cidade, depois florestas e montanhas, até pousar em uma clareira junto a uma mansão isolada de pedra e vidro. Alexandre a aguardava no heliporto. Precisamos conversar, sem interrupções. A mansão era impressionante, mas o que mais a impressionou foi descobrir que não havia funcionários.
Onde está todo mundo? Dispensei-os para o final de semana. A implicação era clara. Estavam completamente sozinhos, a quilômetros de distância da civilização. Por quê? Alexandre parou, virando-se para encará-la. Porque precisamos resolver isso. Ele gesticulou entre eles. Esta tensão está comprometendo nossa performance. Nossa performance está perfeita. Ela cruzou os braços. Todos acreditam que estamos apaixonados. Inclusive você. A pergunta a pegou desprevenida. Alexandre deu um passo em sua direção. O que quer dizer? Ontem à noite. Seus olhos cinzentos estudaram cada detalhe de seu rosto. Aquilo não foi apenas preocupação profissional. Você estava com ciúmes. Cecília sentiu o rosto esquentar. Isso é ridículo. É? Ele ergueu uma sobrancelha. Então por que ficou tão perturbada quando mencionei Helena? Porque você nunca falou dela. Questão de princípio. Alexandre sorriu, aquele sorriso perigoso que raramente mostrava. Você está quebrando a cláusula 12, Cecília, que diz... A parte contratada compromete-se a não desenvolver sentimentos românticos pelo contratante. Ele citou de memória. Cecília sentiu o sangue ferver de indignação. Você tem um ego do tamanho do seu patrimônio, sabia? Ela se aproximou desafiadora. Não tenho sentimentos por você, além da admiração profissional. O sorriso dele apenas aumentou. Prove. Como? Alexandre deu mais um passo, ficando tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. A cláusula 7 proíbe contato físico além do necessário para manter as aparências. Sua voz baixou uma oitava. Não há ninguém observando agora. Não há necessidade de manter aparências. Ele ergueu a mão lentamente, traçando o contorno do rosto dela com os dedos, um toque tão leve que poderia ser imaginação. Cecília sentiu a respiração falhar. O que está fazendo? Testando uma teoria. Alexandre murmurou, seus dedos descendo pelo pescoço dela até parar onde seu pulso batia descontroladamente. Seu coração está acelerado. Interessante. É uma resposta fisiológica natural. Natural, sim. Seus olhos encontraram os dela. Mas para quê? Cecília sabia que estava em território perigoso. Reunindo toda a sua força de vontade, deu um passo para trás, quebrando o contato. Se você está gostando desta história de amor proibido e tensão crescente, deixe seu like agora. Comente abaixo se você acha que Cecília deve ceder aos seus sentimentos ou manter as barreiras profissionais. Vamos continuar. Não sei que jogo está jogando, Alexandre, mas não vou participar. Ela se virou, dirigindo-se à escada. Vou voltar para a cidade. O helicóptero só retorna amanhã, ele informou. E sua mãe tem consulta na segunda-feira. Seria uma pena perder o especialista que consegui para ela. Cecília parou, sentindo a raiva ferver em suas veias. Está me ameaçando? Usando minha mãe? Algo mudou no rosto dele. Um lampejo de... remorso? Não. Alexandre suspirou. Desculpe. Isso foi inapropriado. A admissão a surpreendeu. Em semanas de convivência, nunca o ouvira pedir desculpas sinceramente. A chuva caía impiedosamente sobre o telhado da mansão, isolando-os ainda mais do mundo exterior. O que deveria ser uma estadia de um dia havia se estendido para 3, com o mau tempo impedindo o retorno do helicóptero. Cecília estava encolhida no sofá da biblioteca, embrulhada em uma manta macia, observando os relâmpagos através das janelas panorâmicas. Segurava uma xícara de chá quente, uma raridade, considerando que Alexandre geralmente só mantinha café e bebidas alcoólicas. Ele deve ter comprado especialmente para mim, pensou, sentindo um calor que não vinha apenas da bebida. Nos últimos dias, uma rotina estranhamente confortável se estabelecera entre eles. Acordavam cedo, trabalhavam remotamente pela manhã e, à tarde, exploravam a propriedade quando não chovia. À noite, jantavam juntos e depois se recolhiam à biblioteca. Achei que estivesse dormindo. A voz de Alexandre a tirou de seus pensamentos. Ele entrou na biblioteca carregando 2 taças e uma garrafa de vinho tinto. A tempestade não deixa. Ela sorriu. E sua casa estala demais. É a madeira respondendo às mudanças de temperatura.
Ele se sentou no outro extremo do sofá. Quer companhia para espantar os fantasmas? Acho que os fantasmas são seus. Cecília brincou, aceitando a taça. Esta casa tem sua personalidade em cada canto. Isso é bom ou ruim? É revelador. Ela girou a taça, observando o vinho. Tudo aqui é contido, elegante, mas com toques inesperados. Como aquela foto. Cecília apontou para uma pequena fotografia emoldurada discretamente na estante. Era a única imagem pessoal em toda a casa. Um menino abraçado a uma mulher de sorriso gentil. Alexandre seguiu seu olhar e algo em seu rosto suavizou. Minha mãe, ele disse simplesmente, antes da doença. Ela tinha olhos gentis. Cecília comentou. Como os seus, quando você esquece de ser o CEO implacável. Ele a encarou, surpreso pela observação. Não sou conhecido pela gentileza. Porque não deixa ninguém chegar perto o suficiente para ver. Ela tomou um gole de vinho. Mas eu vi, com minha mãe no hospital, com aquele gato de rua, com a recepcionista, quando ela derramou café no seu terno italiano. Observadora, ele murmurou estudando-a. O que mais viu? Cecília hesitou, sentindo que estavam entrando em território perigoso. Vi um homem que construiu muros tão altos que talvez tenha se esquecido como sair de trás deles. Um trovão sacudiu a casa, fazendo as luzes piscarem e finalmente se apagarem. Ficaram apenas com a iluminação bruxuleante das velas. Acho que cruzei uma linha, ela murmurou no silêncio que seguiu. Não, você apenas viu além dos muros. Alexandre se levantou, movendo-se para pegar mais velas. O movimento fez sua camisa se erguer levemente, revelando uma cicatriz que serpenteava pela parte inferior de suas costas. Como conseguiu isso? Cecília perguntou. Ele parou, percebendo o que ela tinha visto. Acidente de carro, o mesmo que levou minha mãe. Cecília sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Foi há 20 anos. Eu tinha 16. Você dirigia? Não. Meu pai. Sua voz endureceu. Ele estava bêbado. Acontecia frequentemente. E ele sobreviveu, com muito menos danos que eu e nenhum remorso. Alexandre tomou um longo gole de vinho. Ele bebeu no velório dela, e nos anos seguintes, até o fígado finalmente se render. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de dor não resolvida. Cecília pegou a mão dele. Obrigada por me contar. Seus olhos se encontraram na luz tremeluzente. Havia uma vulnerabilidade crua no olhar dele. Por que se importa? Ele perguntou baixinho. Porque você também se importa. Ela apertou levemente seus dedos. Com minha mãe, com seus funcionários, até com aquele maldito gato de rua. Você apenas finge que não. Alexandre não respondeu, mas não soltou sua mão. Em vez disso, seus dedos se entrelaçaram aos dela em um gesto que parecia mais íntimo que qualquer beijo. Depois do acidente, fui morar com meu avô materno. Ele continuou, sua voz quase um sussurro. Um homem rígido, tradicional, mas justo. Ele me ensinou que emoções são luxos perigosos no mundo dos negócios, que contratos são mais confiáveis que promessas. E você acreditou. Funcionou. Alexandre deu de ombros. Transformei uma empresa familiar em uma corporação internacional. Não há espaço para sentimentalismo nisso. E para felicidade, há espaço. A pergunta pairou entre eles como o perfume das velas. Alexandre a estudou por um longo momento. Não sei mais o que é isso, admitiu finalmente. Talvez nunca tenha sabido. Cecília sentiu uma onda de compaixão tão forte que quase a derrubou. Sem pensar, moveu-se para mais perto dele. Não é tarde para descobrir. O momento foi interrompido por um toque agudo. O celular dela. Cecília atendeu. Era do hospital. Sim, seu rosto empalideceu enquanto ouvia. Entendo, estarei lá assim que possível. Minha mãe. Ela engoliu o nó na garganta. Teve uma complicação. Precisam fazer uma cirurgia. Alexandre já estava de pé, pegando o telefone. Vou providenciar um helicóptero com capacidade para voar na tempestade. Ele digitou rapidamente. Estará aqui em 1 hora. Mesmo com esse tempo?
Tenho contatos na aeronáutica. Ele parou a ligação por um instante. Vou com você. Cecília sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não precisa... Preciso. Quero. Enquanto esperavam o helicóptero, Alexandre ajudou-a a arrumar suas coisas. Em um momento, Cecília observou-o colocando o pequeno porta-retrato da mãe dele em sua bolsa. O que está fazendo? Achei que pudesse ajudar. Ele parecia quase envergonhado. Minha mãe, ela tinha uma força tranquila. Talvez possa transmitir um pouco disso para a sua. O gesto, tão inesperado e pessoal, fez algo romper dentro dela. Cecília abraçou-o impulsivamente. Por um momento, Alexandre ficou rígido, como se não soubesse como reagir. Então, lentamente, seus braços a envolveram. Vai ficar tudo bem, ele murmurou contra seu cabelo. Prometo. Horas depois, na sala de espera do hospital, Cecília observava Alexandre conversando com médicos, fazendo ligações, garantindo que sua mãe tivesse os melhores especialistas disponíveis. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou quando estavam finalmente sozinhos. Não está no contrato. Alexandre estudou seu rosto exausto. Algumas coisas são mais importantes que contratos, Cecília. Antes que pudesse responder, uma voz feminina cortou o momento. Que tocante, Alexandre. Realmente comovente. Eles se viraram para encontrar uma mulher elegante, observando-os com um sorriso frio. Alta, cabelos negros impecáveis, lábios vermelhos contrastando com a pele pálida. Helena. A voz de Alexandre perdeu toda a suavidade. O que faz aqui? Vim conhecer seu mais novo investimento. Os olhos dela, afiados como lâminas, avaliaram Cecília. Adorável. Quanto custou? 500 mil? Cecília sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como ela sabia? Tudo sobre você é da minha conta, querido. Helena sorriu maliciosamente. Ou sua noivinha não sabe? Sobre nós? Sobre o contrato? Não há nós, Helena. Alexandre respondeu friamente. Acabou há 1 ano. Nada acaba até eu decidir. Ela se aproximou. E já decidi. Quero você de volta. E a empresa? O pacote completo. Virando-se para Cecília, acrescentou. Pergunte a ele sobre as cláusulas secretas do contrato, querida. As que ele não te mostrou. Pergunte o que acontece quando o prazo terminar. Com um último sorriso vitorioso, Helena desapareceu pelo corredor. Cecília encarou Alexandre, confusão e traição misturando-se em seu peito. Cláusulas secretas? O rosto dele havia se fechado, a máscara do CEO indiferente de volta no lugar. Não aqui. Ele olhou em volta. Quando voltarmos? Não. Agora. O que você está escondendo? Alexandre passou a mão pelos cabelos. Um gesto de frustração. Helena tinha acesso ao contrato inicial. Ela trabalhou na empresa jurídica que o redigiu. E havia uma cláusula que eliminei antes de te apresentar o documento. Ele admitiu. Uma que daria à empresa direitos sobre sua imagem por tempo indeterminado. Cecília sentiu como se tivesse levado um soco. Há direitos sobre minha imagem? Para quê? Para garantir que você nunca pudesse falar sobre o acordo ou usar a conexão comigo para benefício próprio. Alexandre finalmente olhou para ela. Mas eu removi essa cláusula. Helena está blefando. E devo acreditar em você? Cecília riu sem humor. O homem que me comprou por $500 mil? 3 dias se passaram sem contato. Cecília permaneceu no hospital ao lado da mãe, que se recuperava lentamente. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, minando a confiança que começara a construir com Alexandre. Cada pequeno gesto que havia interpretado como carinho agora era questionado. Filha, você está olhando para o mesmo parágrafo desse livro há 20 minutos. Teresa comentou da cama hospitalar. O que está acontecendo? Cecília fechou o livro, forçando um sorriso. Nada, mãe. Só cansaço. É o Alexandre, não é? Teresa perguntou. Vocês discutiram? A menção ao nome dele fez seu coração apertar. É complicado. Relacionamentos sempre são. Sua mãe sorriu com sabedoria. Mas aquele homem olha para você como seu pai olhava para mim. Cecília engoliu em seco.
Se sua mãe soubesse a verdade, como o papai olhava para você, como se você fosse água no deserto. Teresa pegou sua mão. Ele pode não dizer, mas seus olhos falam por ele. Um nó se formou na garganta de Cecília. Como explicar que tudo não passava de uma encenação? Antes que pudesse responder, uma enfermeira entrou com um arranjo impressionante de flores silvestres, da parte do Sr. Mendes. A enfermeira informou, entregando também a Cecília uma pequena caixa de veludo azul marinho. Dentro não havia joia alguma, apenas uma chave antiga e uma nota escrita à mão. Quando estiver pronta para ouvir a verdade. Endereço no verso. A. Virando o papel, encontrou o endereço de um bairro antigo da cidade. Você deveria ir, Teresa disse, observando-a. Horas depois, Cecília estava diante de um prédio de tijolos vermelhos em uma rua tranquila. A chave encaixou-se perfeitamente na fechadura de um apartamento no 3º andar. Quando abriu a porta, encontrou não um ambiente luxuoso, mas um apartamento simples e aconchegante. Paredes com estantes repletas de livros, sofá gasto, uma mesa de madeira com marcas de uso. Na parede, fotografias da mesma mulher da foto na mansão. Minha mãe adorava este lugar. A voz de Alexandre a sobressaltou. Ele estava parado na entrada da cozinha, sem paletó, camisa com mangas dobradas até os cotovelos. O que é este lugar? Cecília perguntou ainda na defensiva. Meu primeiro lar. Ele gesticulou ao redor. Onde cresci até os 16 anos, antes do acidente. Por que me trouxe aqui? Alexandre aproximou-se lentamente. Porque queria que conhecesse o Alexandre antes do CEO, antes das mansões e contratos. O filho da professora Maria e do motorista de ônibus José. Cecília piscou, surpresa. Seu pai era motorista? Antes do alcoolismo tomar conta, sim. Ele passou a mão por uma estante. Trabalhava 16 horas por dia para manter este apartamento. Minha mãe dava aulas de reforço aqui mesmo, à noite. Por que mantém este lugar? Este apartamento é a única coisa verdadeiramente minha. Não do CEO, não do bilionário. Meu. A honestidade na voz dele a desarmou. Alexandre caminhou até uma cômoda antiga e retirou uma pasta desgastada. O contrato original. Ele estendeu os papéis para ela. Com a cláusula que Helena mencionou, riscada à mão. Removi antes mesmo de te conhecer. Cecília pegou os documentos com mãos hesitantes. De fato, havia uma cláusula adicional riscada com tinta azul. Por quê? Ela perguntou, olhando-o nos olhos. Porque mesmo antes de te conhecer, sabia que seria errado. Ele se aproximou mais, parando a poucos passos dela. Helena mentiu sobre eu querer te prejudicar, mas disse uma verdade. O contrato está chegando ao fim, em 2 semanas. Eu sei. Cecília sentiu um aperto no peito. E eu não quero que termine. A admissão pairou entre eles como uma oferta, uma possibilidade. O que está sugerindo? Ela perguntou. Uma extensão? Mais dinheiro? Alexandre balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Estou sugerindo algo que nunca pensei que sugeriria novamente. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância. Algo real, sem contratos, sem cláusulas. Apenas nós. Cecília sentiu o coração acelerar. Queria acreditar, queria se entregar ao que sentia crescendo dentro dela há semanas. Mas o medo persistia. Como posso confiar? Ela perguntou baixinho. Tudo começou com uma mentira. Nem tudo. Ele tocou seu rosto com suavidade. O que sinto por você é a coisa mais verdadeira que já experimentei. A sinceridade em seus olhos era quase dolorosa de testemunhar. Cecília fechou os olhos, inclinando o rosto contra a palma da mão dele. Estou com medo, admitiu num sussurro. Eu também. A honestidade na voz dele a surpreendeu. Quando abriu os olhos, encontrou Alexandre mais próximo, seu olhar fixo em seus lábios. O mundo parecia ter desacelerado. O toque do celular dele quebrou o feitiço. Alexandre xingou baixinho, checando a tela. É o escritório. Ele silenciou o aparelho. Pode esperar. Deve ser importante. Nada é mais importante que este momento. As palavras a aqueceram por dentro, mas uma nova mensagem fez o celular vibrar. Atenda. Ela sorriu.
Não vou a lugar algum. Ele hesitou. Depois pegou o aparelho. Mendes. Seu rosto mudou enquanto ouvia, tensão crescendo. Quando? Tem certeza? Quando desligou, seu semblante havia endurecido novamente, a máscara do CEO retornando. O que houve? Helena. O nome saiu como veneno. Ela está divulgando à imprensa que nosso noivado é falso, um arranjo contratual. O sangue de Cecília gelou. Como ela provou? Aparentemente, manteve cópias do contrato original. Alexandre passou a mão pelos cabelos. Está ameaçando destruir minha reputação, a fusão, tudo. Por quê? Controle. Ela quer de volta o que perdeu quando terminei nosso relacionamento. Poder sobre mim, sobre a empresa. Fez uma pausa. E sobre você? Sobre mim? Nem me conhece. Mas sabe que você significa algo para mim. Alexandre tocou seu rosto novamente. Algo que nem eu mesmo entendo completamente. O que fazemos agora? Alexandre respirou fundo. Seu rosto uma mistura de determinação e resignação. Tenho que voltar ao escritório. Tentar conter os danos. Ele segurou suas mãos. Mas quero que saiba, não importa o que aconteça. O que sinto por você é real. Não é parte do contrato. Nunca foi. Cecília sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Eu também sinto algo por você, algo que não deveria sentir. Um sorriso iluminou brevemente o rosto dele, quebrando a cláusula 12 completamente. Ela sorriu através das lágrimas. Quando ele saiu, Cecília permaneceu no apartamento, absorvendo a atmosfera, conhecendo o Alexandre antes do império, antes das cicatrizes. Em uma gaveta da escrivaninha, encontrou um caderno escolar antigo. Ao abri-lo, descobriu um soneto escrito por um Alexandre adolescente, desajeitado, sincero, cheio de esperança. O garoto que sonhava em construir algo grande para honrar o sacrifício dos pais. Horas se passaram sem notícias. Quando a noite caiu, Cecília adormeceu no sofá, o caderno de poesias em seu colo. Foi acordada pelo toque de seu celular. Uma mensagem de número desconhecido. Você realmente acredita que ele escolheria uma garçonete falida ao invés da empresa? Ligue a TV, canal 12. H. Com o coração acelerado, Cecília ligou a televisão. No noticiário, imagens ao vivo de Alexandre deixando um restaurante, com Helena ao seu lado, sorrindo para os fotógrafos, sua mão no braço dele. A manchete dizia: CEO da Mendes Enterprises reata com ex-noiva após escândalo de noivado falso. O mundo parecia desabar ao seu redor. Seu celular tocou novamente. Alexandre. Cecília, não é o que parece. A voz dele soava urgente. É uma estratégia para ganhar tempo. Parece bem real para mim. Ela respondeu, o coração em pedaços. Helena ameaçou ir a público com tudo se eu não fingisse uma reconciliação. Então você trocou um contrato por outro. Cecília riu sem humor. Parabéns pela consistência. É temporário. Apenas até encontrar uma solução. Incluindo nós? Um silêncio doloroso seguiu a pergunta. Adeus, Alexandre. Ela desligou, sentindo-se mais sozinha que nunca no pequeno apartamento que guardava as memórias de um homem diferente daquele que via na televisão. 2 semanas se passaram sem contato. Cecília voltou ao seu antigo apartamento, agora renovado graças ao dinheiro do contrato. Sua mãe recuperava-se bem, sem saber da verdade por trás do rompimento com Alexandre. Vocês apenas precisam de tempo. Teresa insistia sempre que o assunto surgia. Ele te ama, vi nos olhos dele. Cecília apenas sorria tristemente, incapaz de destruir a ilusão da mãe. O tratamento continuava sendo custeado, prova de que Alexandre mantinha sua palavra, mesmo depois do fim. As notícias sobre ele e Helena dominavam as colunas sociais. O casal era visto em eventos, sempre sorridentes para as câmeras. A fusão havia sido concluída com sucesso. Tudo voltara aos eixos. Tudo, exceto seu coração. Vai ficar olhando pela janela o dia inteiro? Sofia, sua melhor amiga, perguntou enquanto colocava 2 xícaras de café na mesa. Ele não vai aparecer magicamente. Não estou esperando ninguém. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra.
Sofia revirou os olhos. Olha, sei que você não pode me contar os detalhes desse acordo com o Mendes, mas é óbvio que era mais que negócios. Cecília suspirou, girando a xícara entre as mãos. Não importa mais. Acabou. O trajeto no parque foi feito em silêncio, até que uma voz familiar chamou sua atenção. Cecília! Ela se virou para encontrar Marcos, o motorista de Alexandre, parado alguns metros atrás. Marcos, como vai? Bem, senhorita. Ele olhou em volta nervosamente. Posso falar com você, em particular? Sofia afastou-se discretamente. Cecília seguiu Marcos até um banco mais afastado. Desculpe abordá-la assim. Ele parecia tenso. Mas o senhor Mendes não sabe que estou aqui. O coração dela acelerou. O que houve? As coisas não são o que parecem. Marcos baixou a voz. Ele está sofrendo. Nunca o vi assim. Ele parece bem nas fotos com a Helena. É tudo fachada. O motorista suspirou. Aquela mulher o está chantageando. Tem algo contra ele. Algo grande o suficiente para ameaçar tudo. O que poderia ser? Marcos balançou a cabeça. Não sei exatamente, mas tem a ver com o pai dele. Algo que aconteceu antes do acidente. Por que está me contando isso? Porque ele não dorme, mal come. Marcos parecia genuinamente preocupado. Passa horas trancado no escritório do apartamento antigo. Aquele que ele mostrou para você. A menção ao apartamento fez seu coração apertar. Como sabe que... Ele me pediu para levar algumas coisas suas que ficaram na mansão. Marcos sorriu tristemente, incluindo um caderno antigo que parece ter sumido. Cecília corou, o caderno de poesias adolescentes. Ela o guardara, incapaz de se desfazer daquela parte vulnerável de Alexandre. Quando Marcos se foi, Sofia retornou, curiosa. O que foi isso? Romance de motorista e patroa. Não é nada disso. Naquela noite, sozinha em seu quarto, retirou o caderno da gaveta. Folheou as páginas amareladas, os sonetos ingênuos de um adolescente sonhador. Na última página, uma frase escrita com a caligrafia mais madura de Alexandre adulto. Algumas cicatrizes nunca desaparecem, mas as mãos certas podem transformá-las em algo belo. A data era recente, do dia em que estivera no apartamento. Seu celular vibrou com uma notificação. Um novo artigo sobre Alexandre e Helena anunciando seu comparecimento a um baile de gala beneficente no fim de semana. Impulsivamente, digitou uma mensagem. O caderno está comigo. As palavras ainda importam? Por horas, não houve resposta. À meia-noite, finalmente, mais do que nunca. Encontre-me amanhã no apartamento. 19 horas. Seu coração disparou. Deveria ir? Arriscar-se a mais dor? Mais decepção? A imagem dele com Helena ainda queimava em sua mente, mas a voz de sua mãe ecoava. Aquele homem olha para você como seu pai olhava para mim. No dia seguinte, Cecília encontrou-se diante da porta do apartamento antigo. Respirou fundo e destrancou a porta. O lugar estava vazio, as luzes apagadas, apenas o brilho alaranjado do pôr do sol entrando pelas janelas. Você veio. A voz veio das sombras. Alexandre emergiu do corredor, parecendo exausto. Olheiras marcavam seu rosto. Eu vim, ela respondeu simplesmente. Eles se encararam em silêncio, metros de distância física que pareciam quilômetros emocionais. Como está sua mãe? Ele perguntou finalmente. Melhor, os médicos estão otimistas. Alexandre assentiu, sem saber como prosseguir. Por que me chamou aqui, Alexandre? Cecília perguntou. Porque não aguento mais, ele disse simplesmente. A farsa, as mentiras, sinto sua falta. As palavras atingiram-na como uma onda. E Helena? Terminará em breve. Ele se aproximou. Descobri o que ela estava usando contra mim e como neutralizá-la. O que era? Alexandre suspirou. Meu pai não morreu de cirrose como todos pensam. Ele fez uma pausa dolorosa. Helena descobriu a verdade nos arquivos. Ele tentou chantagear meu avô depois do acidente. Ameaçou revelar irregularidades fiscais se não recebesse uma fortuna. O que aconteceu? Meu avô se recusou a pagar. Meu pai cometeu suicídio. Alexandre engoliu em seco.
O escândalo destruiria a reputação da empresa na época, então meu avô encobriu tudo. Cecília sentiu o peso da revelação. E Helena descobriu. E ameaçou expor tudo, não apenas nosso contrato, se eu não reatasse com ela. Ele deu mais um passo em sua direção. Usei as últimas semanas para encontrar as provas que ela tinha e neutralizá-las. E conseguiu. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Quase. Mais 2 dias, talvez 3. Cecília absorveu a informação, querendo acreditar, mas ainda hesitante. Por que não me contou antes? Para te proteger. Alexandre atravessou a distância entre eles. Helena é perigosa. Já tinha investigado você, sua mãe. Não podia arriscar. Ele estendeu a mão, quase tocando seu rosto, mas detendo-se. Senti sua falta a cada segundo, confessou. Cada sorriso falso para as câmeras, cada toque encenado, tudo me fazia lembrar do que é real. De você. Cecília sentiu a resistência se quebrar. Deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Eu também senti sua falta, admitiu, mesmo tentando te odiar. Um verdadeiro sorriso iluminou o rosto cansado dele. Conseguiu? Me odiar? Nem por um segundo. Alexandre tocou seu rosto com reverência. Apenas mais alguns dias, prometeu. Então estarei livre. Poderemos começar de novo. Sem contratos, sem cláusulas, apenas nós. Vale a pena? Cecília perguntou. O risco? Você vale tudo. A sinceridade em sua voz era palpável. Percebi isso tarde demais. As palavras que por tanto tempo ficaram presas foram finalmente liberadas. Eu te amo, Alexandre. Mesmo sabendo que não deveria. E eu te amo, Cecília. Ele respondeu, sua voz carregada de emoção contida. Mais do que jamais pensei ser capaz. O mundo parecia ter parado. Alexandre inclinou-se lentamente, seus lábios a centímetros dos dela. Sem contratos? Ela sussurrou. Sem contratos. Ele confirmou. Apenas promessas que pretendo cumprir. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as semanas de tensão, desejo reprimido e sentimentos negados explodissem em um único momento. O baile de gala beneficente da Fundação Mendes estava em pleno andamento. Centenas de convidados circulavam pelo salão decorado com orquídeas brancas e luzes suaves. No centro de tudo, Alexandre e Helena posavam para fotógrafos. Escondida em um canto discreto do salão, Cecília observava a cena com o coração acelerado. Uma mensagem urgente de Alexandre mudara tudo. Esta noite acaba. Preciso de você lá. Confia em mim. Ela confiava. Apesar da dor das últimas semanas, confiava no homem que conhecera no apartamento de tijolos vermelhos, não no CEO que sorria mecanicamente para as câmeras. O vestido azul safira que usava, o último presente dele, a fazia sentir-se simultaneamente poderosa e vulnerável. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Alexandre. Biblioteca, 3º andar, 10 minutos. Cecília respirou fundo, contando os segundos, enquanto observava Alexandre sussurrar algo para Helena, que sorriu artificialmente. Ele se afastou em direção a um corredor lateral, cumprimentando convidados no caminho. Esperou alguns minutos antes de seguir o mesmo caminho. No 3º andar, uma porta dupla de madeira entalhada indicava a biblioteca. A visão a deixou sem fôlego. Paredes cobertas de livros antigos do chão ao teto, escadas rolantes para alcançar as prateleiras mais altas e janelas arqueadas. Você veio! A voz de Alexandre a fez virar-se. Ele estava parado perto de uma lareira de mármore, a gravata já frouxa. Você pediu. Ela respondeu simplesmente. Ele colocou o copo sobre o console da lareira e caminhou em sua direção. Está linda. Alexandre murmurou. Mais que todas lá embaixo juntas, incluindo sua noiva, Cecília não conseguiu conter a pontada de ciúme. Um sorriso iluminou o rosto dele. Ex-noiva. Em aproximadamente, ele consultou o relógio. 20 minutos. Tão preciso? Cronometrado ao segundo. Alexandre parou diante dela.
Helena vai receber certas informações durante seu discurso, informações que tornarão impossível para ela continuar com a chantagem. Que informações? Ele pegou suas mãos, entrelaçando seus dedos. Descobri que não foi a primeira vez que ela tentou algo assim. Há um padrão, outras vítimas. Meu investigador encontrou 3 outros executivos que passaram pela mesma situação. E isso a neutraliza? Isso, mais o fato de que recuperei todos os documentos originais que ela tinha sobre meu pai. Seus olhos brilhavam com determinação. Ela não tem mais nada contra mim, contra nós. Cecília sentiu o alívio inundar seu corpo, mas ainda havia hesitação. E depois, como explicará aos investidores? A imprensa? A verdade, parte dela. Alexandre sorriu, que nosso relacionamento começou como um acordo, mas se transformou em algo real. Que tentei voltar com Helena para proteger a empresa, mas percebi que algumas coisas são mais importantes que negócios. Vão acreditar? Não importa. Ele tocou seu rosto com reverência. O que importa é que é verdade. Pela primeira vez, estou escolhendo o coração em vez da razão. As palavras a aqueceram por dentro. Cecília inclinou-se para ele, seus lábios encontrando os dele em um beijo gentil. Alexandre descansou sua testa contra a dela. Casa comigo, ele sussurrou. De verdade desta vez. Cecília congelou, surpresa pela proposta inesperada. Alexandre, não agora. Ele abriu os olhos. Quando estiver pronta, quando confiar completamente em mim, apenas pense nisso. Antes que pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu violentamente. Helena estava parada na entrada, seu rosto uma máscara de fúria, o vestido vermelho contrastando dramaticamente com sua pele pálida. Então é isso? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Achei que estava ocupado com investidores, mas na verdade está aqui, com sua contratada. Alexandre posicionou-se parcialmente na frente de Cecília. Protetor. Acabou, Helena. Sei sobre os outros executivos. Recuperei os documentos do meu pai. Um sorriso frio espalhou-se pelo rosto dela. Acha mesmo que não tinha um plano B? Helena extraiu um celular. Um vídeo confessando todo o esquema está programado para ser enviado para a imprensa em 5 minutos. A menos que eu termine com Cecília e volte para você, Alexandre completou, sua voz calma. Previsível. A confiança dele desconcertou Helena momentaneamente. Você não entende. Posso destruir tudo que construiu. Não pode mais. Alexandre sorriu. Enquanto você subia, enviei para todos os nossos investidores, diretores e para a imprensa um comunicado detalhando exatamente o que aconteceu. Tudo. Nosso acordo inicial com Cecília, sua chantagem, as outras vítimas. O rosto de Helena empalideceu. Você não faria isso, destruiria sua própria reputação. Talvez, mas também acabaria com a sua. E mais importante, nos libertaria. A mim e a Cecília. Você enlouqueceu. Helena riu, incrédula. Vai jogar fora um império por causa de uma garçonete? Não. Alexandre pegou a mão de Cecília. Estou escolhendo felicidade em vez de controle. Amor em vez de poder. Helena olhou de um para o outro, a compreensão finalmente atingindo-a. Você realmente a ama? Não era uma pergunta, mas uma acusação. Com cada parte de mim que ainda é capaz de sentir. Alexandre respondeu, a sinceridade em sua voz impossível de fingir. Algo mudou na expressão de Helena. A fúria deu lugar a algo mais calculista. Ela sabe sobre a cláusula secreta? A que você nunca removeu? Cecília sentiu o sangue gelar. Alexandre ficou tenso ao seu lado. Não existe cláusula secreta. Ele respondeu, mas havia uma hesitação quase imperceptível em sua voz. Helena sorriu, vitoriosa. Mostre a ela o contrato original completo, Alexandre. Não a versão editada que você mostrou no apartamento. A verdadeira. Cecília olhou para Alexandre, confusão e medo crescendo dentro dela. Do que ela está falando? Nada que importe agora. É passado. É passado. Helena riu.
Querida, ele nunca contou sobre a cláusula que garante que você nunca poderá ter filhos dele? Aqui estipula que se engravidar durante ou até 5 anos após o término do contrato, perde todos os direitos e benefícios. O mundo pareceu congelar. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Alexandre, existia essa cláusula no contrato original. Ele admitiu. Mas eu a removi, Cecília, antes mesmo de te conhecer. Mentira! Helena exclamou, triunfante. O departamento jurídico confirmou a validade. Por que colocaria algo assim no contrato? Cecília mal conseguia formular a pergunta. Alexandre fechou os olhos por um momento. Porque quando redigimos o contrato inicial, era para ser apenas negócios. Uma proteção contra complicações. Me aproveitar? Cecília recuou um passo. Você achava que eu engravidaria para te extorquir? Não você. Alexandre tentou se aproximar. Nem te conhecia ainda. Era apenas uma cláusula padrão. Que tipo de acordo? Cecília sentiu náuseas. Quantas outras noivas contratou antes de mim? O escândalo estourou como uma tempestade perfeita. Na manhã seguinte ao baile, os jornais e portais online explodiam com manchetes sobre o noivado de fachada do poderoso CEO Alexandre Mendes. O comunicado que ele enviara, assumindo a verdade antes que Helena pudesse distorcê-la, havia gerado um frenesi midiático. Cecília observava as notícias com apreensão em seu pequeno apartamento. O telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo sua versão da história. As ações da empresa caíram 18%. Sofia comentou mostrando a tela do celular. Os investidores estão em pânico. Cecília sentiu uma onda de culpa. Alexandre havia arriscado tudo por ela. Ele sabia que isso aconteceria, murmurou, e mesmo assim escolheu a verdade. O interfone tocou. Era Marcos, o motorista. Senhorita Cecília, o senhor Mendes pede que assista à coletiva de imprensa. Canal 12, em 5 minutos. Seu coração acelerou enquanto sintonizavam o canal. A imagem mostrava um palco com microfones, logomarcas da Mendes Enterprises ao fundo. Alexandre entrou, impecavelmente vestido, mas sem gravata. Um pequeno ato de rebeldia. Ele ajustou o microfone e começou. Obrigado por virem. Vou ser breve e direto. Sua voz estava calma, firme. Meu noivado com Cecília Vidal começou como um acordo contratual para beneficiar a imagem da empresa durante negociações importantes. Sim, isso foi antiético e possivelmente ilegal. Um burburinho percorreu a sala de imprensa. O que ninguém previu, ele continuou, foi que eu me apaixonaria por ela, realmente, profundamente, e que esse sentimento me transformaria completamente. Cecília sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Alexandre olhava diretamente para a câmera agora, como se falasse apenas com ela. Para proteger esse amor e a empresa, tentei um acordo com minha ex-noiva quando ela ameaçou expor tudo. Foi um erro. Deveria ter escolhido a verdade desde o início. Ele respirou fundo antes de continuar. Por isso, estou renunciando ao cargo de CEO da Mendes Enterprises, efetivo imediatamente. Cecília ofegou, levando as mãos à boca. A sala de imprensa explodiu em perguntas. Esta é a minha escolha. Alexandre ergueu a mão, pedindo silêncio. Não posso continuar liderando uma empresa cujos valores de integridade comprometi. Perguntas foram lançadas de todas as direções. Uma repórter perguntou: o relacionamento com Cecília Vidal continua? Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Isso depende dela. Ele olhou diretamente para a câmera novamente. Espero que sim, porque ela me mostrou que alguns contratos são feitos para serem quebrados, enquanto outros, invisíveis, escritos no coração, são os únicos que realmente importam. Esta história está chegando ao clímax. O que você faria no lugar de Cecília? Perdoaria Alexandre? Compartilhe sua opinião nos comentários e ative as notificações para não perder o desfecho emocionante. Se esse romance está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like.
Cecília não esperou o fim da coletiva. Pegou sua bolsa e correu para a porta. Aonde vai? Sofia perguntou surpresa. Encontrar o homem que acabou de sacrificar tudo por mim. A sede da Mendes Enterprises era um caos quando chegou. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, seguranças tentavam manter a ordem. Ligou para Marcos. Como posso chegar até ele? Entrada de serviço, lado leste. Estarei esperando. 20 minutos depois, Cecília era conduzida por corredores secundários até o andar executivo. Quando as portas do elevador se abriram, encontrou Alexandre sozinho em sua antiga sala, empacotando pertences. Ele ergueu o olhar, surpreso. Então um sorriso iluminou seu rosto cansado. Você veio. Como poderia não vir? Ela se aproximou lentamente. Você desistiu de tudo. Alexandre abandonou a caixa que preenchia e caminhou até ela. Não de tudo, não de você. Ele tocou seu rosto com reverência. Se ainda me quiser. Em resposta, Cecília jogou os braços ao redor de seu pescoço, beijando-o com todo o amor que transbordava de seu coração. Seu império... Empresas podem ser reconstruídas. Ele traçou o contorno de seus lábios com o polegar. Corações quebrados são mais difíceis de consertar. E agora? Alexandre sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Agora começamos de novo, sem plateia, sem câmeras, apenas nós. Naquela noite, enquanto os canais de notícia especulavam sobre o futuro da Mendes Enterprises, seu ex-CEO estava a quilômetros de distância no pequeno apartamento de tijolos vermelhos, segurando nos braços a mulher que o ensinara que algumas coisas não podem ser negociadas. 3 meses se passaram desde o escândalo. A poeira começava a assentar, tanto na mídia quanto em suas vidas. A primavera chegava à cidade, espalhando flores e promessas de recomeço. Teresa apresentava excelentes resultados no tratamento. E Alexandre parecia mais leve, mais vivo, mesmo tendo perdido a empresa que construíra. Naquela tarde ensolarada, Cecília o esperava na cafeteria, onde agora trabalhava como gerente. Observava através da vitrine a rua movimentada, procurando o carro que sempre chegava pontualmente às 15 horas. Seu príncipe está atrasado hoje, Sofia comentou, limpando o balcão ao lado. Ele não é um príncipe, Cecília sorriu. É melhor assim. Nos últimos meses, Alexandre havia se transformado. Abandonara os ternos caros por roupas mais casuais, trocara o Porsche por um carro menos chamativo e começara a redescobrir prazeres simples. Caminhar pelo parque, assistir ao pôr do sol, acordar sem dezenas de e-mails urgentes. O sino da porta tilintou e ele entrou. Em vez do habitual sorriso, porém, Alexandre parecia tenso, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, em particular. No pequeno escritório dos fundos, Alexandre caminhava de um lado para o outro. Você está me assustando. Cecília cruzou os braços. O que houve? Ele parou, encarando-a com uma expressão indescritível. Recebi uma proposta da diretoria da Mendes Enterprises. Seu coração acelerou. Que tipo de proposta? Querem que eu volte. Alexandre disse simplesmente. Como CEO, o mundo parecia ter parado por um momento. Por quê? Depois de tudo, as ações continuam caindo. Os investidores estão nervosos. Ele deu de ombros. O novo CEO não conseguiu estabilizar a situação. E você vai aceitar. Não era uma pergunta. Alexandre se aproximou pegando suas mãos. Não sem você. Seus olhos buscavam os dela. Não voltarei se isso significar perder o que construímos. Mas é sua empresa, seu legado. Cecília apertou suas mãos. Não pode abandoná-la. Posso. E o faria novamente se precisasse. Ele sorriu tristemente. Mas talvez não precise. O que quer dizer? Alexandre puxou-a para sentar ao seu lado. Propus condições para voltar. Primeiro, uma reestruturação da diretoria. Segundo, novas políticas éticas. E terceiro, ele hesitou. Terceiro, que você venha comigo. Não como noiva contratada, mas como parceira real. Seus olhos brilhavam.
Na vida e nos negócios. Cecília piscou, confusa. Nos negócios? Não tenho experiência corporativa. Tenho intuição, integridade e uma perspectiva que me falta. Alexandre acariciou seu rosto. Estou propondo uma parceria, um novo departamento focado em responsabilidade social, liderado por você. Seu primeiro instinto foi recusar. O mundo corporativo sempre parecera distante demais de sua realidade. Não sei se posso... Pode. Alexandre a interrompeu gentilmente. Lembra quando corrigiu aqueles relatórios? Quando sugeriu mudanças no projeto de energia renovável? Você enxerga o que outros não veem. Ela mordeu o lábio, considerando. E se não der certo? Se voltarmos ao início? Não voltaremos, ele garantiu. Não somos mais as mesmas pessoas. Ele estava certo. O Alexandre que conhecera no escritório luxuoso há 6 meses não teria proposto uma parceria real. Teria elaborado um novo contrato com cláusulas protegendo seus interesses. Diga sim, ele pediu suavemente. Não ao antigo Alexandre, mas ao homem que você ajudou a descobrir. Olhando nos olhos do homem que amava, Cecília soube que algumas jornadas são circulares, não porque nos levam de volta ao início, mas porque nos permitem revisitar o passado com novos olhos. Sim, ela respondeu, sentindo como se uma porta se abrisse, mas sem contratos desta vez. O sorriso que iluminou o rosto dele foi resposta suficiente. 2 semanas depois, o mundo corporativo foi surpreendido pelo anúncio. Alexandre Mendes retornava como CEO, trazendo consigo novas políticas e uma nova diretora de responsabilidade social, Cecília Vidal. Os mesmos tabloides que haviam explorado o escândalo agora escreviam sobre o casal que desafiara convenções e transformara uma história de negócios em algo maior. Mas o verdadeiro milagre acontecia nos momentos privados. Nas noites, trabalhando lado a lado no apartamento de tijolos vermelhos, agora renovado, mas mantendo a essência do lugar onde Alexandre crescera. Nos fins de semana, visitando Teresa no sítio que haviam comprado para sua recuperação. Nas discussões acaloradas sobre projetos sociais, onde Cecília não hesitava em confrontar ideias e Alexandre aprendia a ouvir antes de decidir. A empresa prosperava sob a nova direção, não apenas em números, mas em propósito. E quando, 6 meses após o retorno, Alexandre a levou para jantar no restaurante onde ela costumava trabalhar, Cecília percebeu que algo importante estava por vir. Você está nervoso, ela observou. O poderoso CEO está nervoso. Alexandre riu, pegando sua mão sobre a mesa. Sempre, quando se trata de você. Deslizou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Não continha um anel, mas uma chave antiga. A chave do apartamento? Cecília perguntou confusa. Mas já moramos lá. Não é do apartamento. Ele sorriu. É da Casa da Serra. Reformei-a nos últimos meses. Para vendermos? Para começarmos nossa família. Alexandre respondeu, seus olhos revelando toda a vulnerabilidade e esperança. Se você me aceitar como marido, de verdade desta vez. Cecília sentiu lágrimas de alegria formarem-se em seus olhos. Não precisou responder com palavras. Seu sorriso luminoso dizia tudo o que precisava ser dito. A mansão na serra, outrora fria e impessoal, agora transbordava vida. Janelas abertas deixavam entrar a brisa morna de verão, carregando o som de risadas infantis pelo jardim exuberante. 5 anos haviam se passado desde aquele contrato que mudara suas vidas para sempre. Cecília observava da varanda enquanto Alexandre corria pelo gramado, perseguindo uma garotinha de 4 anos com cabelos negros e olhos vivos. Sofia Vidal Mendes tinha a determinação do pai e o coração aberto da mãe, uma combinação que já demonstrava ser tanto um desafio quanto uma bênção. Papai, mais alto, a pequena exigia, erguendo os braços. Quem visse Alexandre Mendes agora, descalço na grama, camiseta simples manchada de tinta de dedo, dificilmente reconheceria o CEO temido que um dia fora.
Ele ainda liderava a empresa com a mesma determinação, mas agora havia equilíbrio, dias reservados para a família, decisões compartilhadas. Teresa aproximou-se, trazendo limonada fresca. Ainda me pego pensando como tudo começou, a senhora comentou. Com um contrato. Cecília sorriu, acariciando a pequena saliência em sua barriga de 5 meses. O segundo filho deles crescia protegido, amado desde o primeiro instante, sem cláusulas, sem condições. Começou com mentiras, mas terminou com as verdades mais importantes. Ela respondeu, aceitando o copo. Alexandre se aproximou, carregando Sofia nos ombros. Seu rosto, outrora sempre tenso, agora exibia linhas de expressão formadas por sorrisos. Contando sobre nossos planos secretos de dominação mundial via caridade. Brincou, inclinando-se para beijar a esposa. A Fundação Vidal Mendes, iniciada 3 anos antes, tinha crescido além das expectativas. O que começara como um programa de bolsas de estudo, agora financiava tratamentos médicos, como o que salvara Teresa. Teresa levou a neta para dentro, deixando o casal a sós. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja que se refletiam nas janelas da mansão. Feliz? Alexandre perguntou a pergunta que fazia quase todos os dias. Mais que isso, Cecília descansou a cabeça no ombro dele, completa. Ele acariciou sua barriga suavemente, onde seu filho crescia. Oh, acha que ele será teimoso como a irmã? Com certeza. Ela riu. Teimoso como o pai. Determinado. Alexandre corrigiu com um sorriso. O termo é determinado. Cecília virou-se para fitá-lo. Aqueles mesmos olhos cinzentos que um dia pareceram frios, agora cheios de calor. Sabe o que estava pensando? Ela traçou o contorno do maxilar dele. No dia que assinei aquele contrato, pensei que estava vendendo minha alma. E eu pensava estar apenas fechando mais um negócio. Alexandre completou. Mas acabei encontrando minha alma. Assinaria de novo? Ele perguntou. O contrato, sabendo tudo que viria depois. Cecília fingiu pensar por um momento. Considerando os termos e condições atuais, ela sorriu, inclinando-se para beijá-lo. Assinaria a cada dia. Para sempre. Alexandre a puxou para mais perto, seu beijo selando não um contrato comercial, mas a promessa feita 5 anos antes, de construírem juntos um mundo onde amor e negócios, sonhos e realidade, passado e futuro, pudessem coexistir em perfeita harmonia. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.